Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Aqueles que aqui chegam a primeira vez, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, sintam a energia positiva e o amor de todos que aqui estão e que tenham o coração em paz para encontrar tudo aquilo que veio buscar. Prezados internautas, ouvintes da Rádio Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul, e das co-irmãs Web Rádio São Francisco, de Tobias Barreto, no Sergipe, e Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande. Vamos transmitir agora a reflexão com o tema Reencarnação segundo o Evangelho, que será ministrada pelo nosso irmão Rômulo Haslan. Essa palestra está sendo transmitida diretamente do Centro Espírita Portal da Luz, Dourados, Mato Grosso do Sul. Vamos fazer a prece. Amado Mestre Jesus, que a tua energia e o teu amor se faça presente nessa casa de oração, que a espiritualidade amiga possa dar toda a tranquilidade ao nosso irmão Rômulo na condução da sua reflexão da noite, e que cada um de nós possa conseguir enxergar além dos olhos físicos, ouvir além dos ouvidos físicos, consigamos ver, ouvir e, acima de tudo, sentir com o coração e levar a mensagem aqui recebida, a luz aqui recebida para o nosso dia a dia, para a prática do dia a dia, para que possamos, dessa forma, fazer os dias da nossa gente cada vez melhor, transportando para todos os cantos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, o germe do amor e o germe do bem. Esteja, Senhor, conosco, agora e sempre. E que assim seja. Rômulo, contigo. Primeiramente, boa noite a todos. Muitas caras que eu ainda não conheço. Então é um prazer tê-los todos aqui. Também agradeço pelos ouvintes das web rádios já citadas. Meu nome é Rômulo e eu tenho uma breve historinha para contar antes de começar a nossa palestra. É que hoje, quando eu estava fazendo alguns estudos sobre a nossa palestra de hoje, eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e é normalmente nele em que eu me embaso as palestras que eu vou fazer para não fugir daquilo que é a doutrina de Jesus Cristo na essência. E quando eu tive a certeza que a palestra de hoje seria sobre a reencarnação, eu ainda orei e falei: Senhor nosso Deus, afaste-se de mim esse cálice, porque é uma tarefa difícil de falar, principalmente pelos iniciantes, pelas pessoas que estão chegando, e principalmente porque eu gosto muito de um livro que é o Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra, então eu me embaso muito nele, que mais uma vez traz a moral cristã na sua base. Quem tiver curiosidade sobre esse livro, é muito legal saber como ele foi produzido. Haroldo Dutra buscou os manuscritos originais na biblioteca da Grécia e traduziu do aramaico, do grego, para o nosso português, uma tradução direta. E então é muito importante que a gente saiba a história desse livro. Então, a partir do nosso tema, o Evangelho vem nos trazer uma parte que cita assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E logo nos vem à cabeça o batismo. Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. E dentro do testamento do Evangelho de Marcos, tem essa passagem. Vou ser bem breve, lendo ela rapidinho.
Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em respostas, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Ele não entendia o que Jesus Cristo estava falando. Jesus respondeu: Amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito: é necessário a vós ser gerado de novo ou do alto. O espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. E ainda continua. E muito importante é nós nos transportarmos de volta para aquele tempo e compreender o que Jesus queria dizer com isso, porque de certa forma fica um pouco vago. E ainda vem o Evangelho nos esclarecer que na época, espírito e vento utilizava a mesma palavra. O vento, o espírito. Por isso que ele ainda diz aqui, o espírito sopra onde quer. Então, o vento, o espírito, sopra onde quer. Então, isso é interessante, a gente ver a riqueza de detalhes aonde Marcos colocava nessa tradução. E então, a gente compreende que o vento e o espírito, naquela situação, estava sendo usado de maneira ambígua. E a água em que ele se referia, naquela época, no próprio Evangelho, isso é situado. Naquela época, acreditava-se que a Gênese era a partir da água, que o nosso mundo tinha nascido a partir da água, e então toda a água se ajuntou no mesmo lugar e fez-se o elemento árido. Então, a água era o gerador, a água era a gênese. Então, se compreendia que aquele que não nascesse através da água, aquele que não viesse através da matéria, aquele que não era gerado novamente em água e em vento, em carne e em espírito, não poderá ver o reino dos céus. Aí já vem um dos exemplos onde Jesus Cristo ainda põe dentro da própria Bíblia que a reencarnação existe. Aquele que não for capaz de renascer, sofrer a ressurreição, ele que naquela época ainda pelos fariseus era tido essa nomenclatura, não poderá galgar as escalas maiores do reino dos céus. Ainda tem uma parte. Jesus Cristo, há um momento na sua jornada que ele já começa a avisar os discípulos e aqueles que o seguiam que o final era próximo, que a parte do Calvário, a parte do Gólgota, estava se aproximando. E ele ia dizendo isso aos seus discípulos e preparando aqueles, não só os discípulos, mas aqueles que o seguiam a longa distância. E existe um momento até que ele é repreendido: para de falar sobre essas coisas a Pedro. E Pedro fala: passa para trás de mim, Satanás. Satanás, na época, é adversário, aquele que quer se opor a mim. Passa para trás de mim, ele ainda fala. E Pedro até se assusta assim com ele. E ele fala: passa para trás de mim, porque eu preciso falar isso, que vai acontecer. E então existe um momento da transfiguração de Jesus Cristo, aonde ele traz Pedro, Tiago, João, até um monte, se isola com os três. E naquele momento, o evangelista ainda narra um clarão de luz muito forte proveniente de Jesus, e ele ainda diz que a brancura da roupa de Jesus, nenhuma lavadora, nenhum lavador conseguiria deixar tão branco daquele jeito. E que naquele clarão foi mostrada a imagem de Elias junto com Moisés,
E um dos apóstolos até vira para ele e fala assim, mas então a gente vai ter que armar mais 2 barracas aqui, uma para Elias e uma para Moisés, porque ele não sabia o que falar, ele ficou meio sem jeito, vendo aquela situação toda, não estava acreditando, não estava compreendendo no que estava acontecendo. Então, Jesus, depois desse momento, ainda fala, enquanto eles desciam um monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos, dizendo dele mesmo. E eles ainda não compreenderam. Mas os discípulos o interrogaram, dizendo, então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Em resposta disse, Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sob as mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Ou seja, aqui o próprio evangelista deixa bem claro que João Batista, em outra encarnação, já tinha sido Elias. E que, em um dado momento, foi perguntado a João Batista quem ele era. E ele falou, eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu só vim antes dele para preparar o terreno. E no outro dia, Jesus Cristo encontra ele pela primeira vez. João Batista e Jesus Cristo eram primos. Então, eles se encontram pela primeira vez na orla do mar ali, da região. E João Batista ainda fala, eis aí o Salvador, aquele que há de remir o nosso povo. Então, João Batista já sabia que ele ia ser o primeiro, logo depois ele foi preso. E aí tem mais um outro pequeno exemplo, da onde a gente vê Jesus Cristo explanando mesmo, e os próprios evangelistas, sobre o credo da reencarnação. E naquela época, na verdade, antes dessa época, crer na reencarnação, ou então na dita ressurreição, já era comum, já era normal. Só que não era sondado, não era compreendido as minúcias dessa crença. E muitas vezes era confundido e tudo mais. Só posteriormente que a gente veio compreender como funciona a encarnação e por quais motivos ela vem. A encarnação, ela ainda se manifesta de diversas formas no nosso meio. A gente tem diversas provas irrefutáveis que a encarnação existe. Uma delas é como existe seres tão variados, tão diferentes, uns que nós nem conseguimos compreender, de tão grandiosos aqui encarnados, e outros que precisam de tanta ajuda e que talvez nem veem a luz do dia, morrem ainda na barriga da mãe. E como a gente consegue compreender a justiça de Deus nisso tudo? Aonde está que Deus consegue criar um ser de uma forma e o outro ser de outra forma? Pela vontade, pelo capricho dele, ele põe os dois em pé de desigualdade. Aí existe alguma injustiça nessa situação? E há muitos que pensam, os desígnios de Deus não nos cabe ser revelados. Os desígnios de Deus, não tem por que a gente ficar perguntando. A gente tem que ter fé que o Deus é o Criador Supremo e que tudo que Ele faz é o correto, é da bondade. Mas a própria razão nos faz nos questionar, será que é justo ou será que é nosso tamanho tão pequeno se comparado a Deus que não conseguimos compreender exatamente o que é a justiça? E aí a gente vê que, se nós citarmos um exemplo de uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa. Diz essa pesquisa, inclusive, no Evangelho, olha só que interessante. Se nós pegarmos 1000 pessoas da idade do 1 a 80, nós colocamos todas elas no mesmo lugar e cobrimos sobre elas um véu do esquecimento daquela situação para trás. E naquele momento, nós fazemos elas acreditar, porque elas estão se esquecidas de tudo, que todas elas nasceram no mesmo momento, na mesma situação, do mesmo jeito. E depois fazemos as perguntas para eles, por que um é grande, por que o outro é pequeno? Por que um é sábio, por que um é instruído e o outro não? Por que um sabe falar e vários outros não? Por que uns estão saudáveis, outros estão doentes? Uns caminham, outros não. Por que isso acontece?
ninguém ia saber responder. A gente não sabe responder, a gente sabe que é assim. A gente sabe que a gente foi criado assim, é assim que acontece. Mas se tirar esse véu e mostrar todo o passado deles, aí está a explicação. Nós somos seres que vivemos tempos diferentes. Nós somos seres que viveram coisas diferentes, aprendemos coisas diferentes. Assim é a nossa alma. Nossa alma não é criada junto com o nosso corpo. Ela vem de antes, de outro tempo. Mas desde o momento que ela está junto com o nosso corpo, esse véu é posto. E daí nós, porventura da carne, que é aquilo que nós podemos ver, da matéria, que é aquilo que nós vemos, do hoje, da nossa situação, que é o que nós estamos vendo, nós acreditamos que todos nós nascemos, crescemos e fomos criados com a mesma alma, criado do zero. Mas as nossas aptidões, as nossas afinidades, os nossos talentos, os nossos vícios diferentes, já nos quer mostrar outra coisa diferente. Quantas crianças geniais que não vêm com aptidões diferentes. E desde o passado isso, desde um passado longe, como o próprio nosso exemplo, Allan Kardec, que veio com uma aptidão incrível para a ciência. E quantos outros mestres de suas áreas não vieram, como o próprio Einstein, desde criança sabendo daquilo, e dava show. O próprio Jesus Cristo, quando criança, ele já dava show em quem estava perto dele. E dava de dedo, muitas vezes. Quantos outros não passaram aqui? E quantas aptidões nós vemos evoluindo ao longo do tempo? No passado, eu tenho 26 anos. Eu estava até conversando com a minha esposa, que quando eu era criança, eu não convivi com aparelho telefônico, com computador e tecnologia. E eu tive que, numa determinada idade, para acompanhar aqueles que estavam próximo de mim, meus amigos e tudo mais, eu tive que entrar num curso para aprender sobre computação, como montar e desmontar um computador, porque eu até tinha interesse, queria saber do que se tratava, mas eu tive que participar de um curso para compreender isso. E as nossas crianças de hoje em dia têm algum curso? Ah, mas você não conviveu desde criança igual elas, desde neném igual elas. Mas é a aptidão que essas crianças têm, porque elas não têm coordenação de mover as mãos ainda, mas lá no aplicativinho do YouTube, ela sabe certinho o que ela quer. Ela vai, corre o dedo até achar a imagem que interessa a ela. E o mais interessante ainda é que clica exatamente na mesma coisa toda vez. Passa, pode ter quantos for antes. Clica na mesma coisa toda vez. Seja lá o desenho favorito ou o que gosta de assistir. É tão interessante isso. Ou seja, ela está... Para a gente, ela está inconsciente. É um ser incapaz de falar, de demonstrar. Mas, nesse exemplo do celular, você sabe certinho o que está se passando dentro da cabeça dela. Que ela está formando um pensamento, gerando um gosto, eu gosto é disso, eu faço isso, eu sei disso, mas não tem coordenação para segurar a mamadeira ainda. Que interessante isso. Que interessante isso. Eu, naquela época, era um banana. Eu tomei na mamadeira até quase uns 10 anos de idade. Eu era um bananão, não sabia de nada disso mesmo. E é interessante a gente olhar a evolução do ser humano ao longo das décadas, dos anos, dos milênios, das centenas de anos. E como o ser humano no passado era tão incipiente no conhecimento, era capaz de sacrificar um animal em nome do Deus dele. E a partir do momento que foi crescendo a sabedoria dessa população, esse povo foi encarnando e reencarnando, aprendendo um pouquinho mais ao longo de décadas, ao longo de uma centena de anos, talvez aqueles mais sortudos, foi encarnando com todo aquele conhecimento anterior e trazendo coisas novas, trazendo aptidões novas. Mas talvez não seja nada disso. Nós temos outra forma de pensar. Talvez a alma ela seja criada junto com o corpo, mas aí eu sinceramente a razão ela anula a justiça e a beneficência de Deus. Como Deus pode colocar
em seres que foram nascidos gêmeos, do mesmo ventre, às vezes da mesma placenta. Um sabe mais de uma coisa, o outro sabe menos. Como pode Deus colocar uma criança numa situação que ela não tem controle do que ela vai fazer? Ela não tem controle de nada da vida dela e ela só vai perecer naquele ambiente. Ela só vai sofrer de fome, às vezes morrer aos 10 anos. E tudo que ela vai conhecer do mundo é dor, sofrimento, angústia, às vezes deitado numa cama com paralisia. Às vezes uma criança que nasceu com as pernas, com alguma deficiência, e vê todos os amigos jogando bola, vê as pessoas na rua correndo, brincando, apostando corrida. Por quê? Por quê? O que está acontecendo? Então, por que acreditar? O Evangelho diz essa frase, o próprio Evangelho diz essa frase, eu não estou querendo incitar nada, o próprio Evangelho diz essa frase. Por que eu, Rômulo, estou falando de mim, mas o próprio Evangelho diz isso, por que eu vou acreditar em uma doutrina que não me responde, por uma doutrina que me responde com algo tão simples e natural, por uma coisa que para mim é tão fácil? Ainda tem outras partes no nosso Evangelho que diz muito sobre a reencarnação. Por exemplo, mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação, diz um dos evangelhos. E na tradução da Bíblia, da própria Igreja Católica, essa mesma frase se transforma nessa aqui. Está no Evangelho. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Mas para nós, espíritas, a reencarnação é um ponto. Agora, para que me importa a reencarnação? Para que me ajusta a reencarnação? A reencarnação é um processo básico onde o ser humano pode expiar as suas provas do passado e ainda ter forças, sabendo e crendo na reencarnação, de que tudo aquilo que eu passo é providência divina. Tudo aquilo que eu passo, eu vou usar no meu futuro. Tudo aquilo que eu expio hoje, eu tenho que expiar com resignação, porque é para dias melhores. Se eu passo uma dificuldade hoje, é porque eu preciso expiar ou provar algo da minha vida passada, de algum erro que eu fiz. Eu ainda já citei aqui algumas vezes, e vou citar de novo uma pequena historinha, que diz assim: um fazendeiro plantava abacaxi. Acho que alguns já devem conhecer essa história, de eu contar umas 2, 3 vezes aqui. Mas como eu estou vendo tantos rostos diferentes, um fazendeiro plantava abacaxi. E ele plantava abacaxi todo ano, colhia sua safra de abacaxi e vendia, e tinha lucro disso. Um certo dia, um vizinho de cerca dele foi lá e falou: ô vizinho, você está por fora da história. Eu já estou plantando laranja, já larguei abacaxi faz tempo. A laranja tem muito mais mercado. Eu ganho muito mais dinheiro com ela. O mesmo pé me produz várias vezes. Planta laranja. Aí ele falou: mas eu já plantei metade da minha lavoura de abacaxi, e o resto agora? Não, o resto você planta de laranja. Daí você vai colhendo abacaxi, depois você só planta laranja depois. Que é o caminho, é o negócio. Ele falou: não, então tá bom, já tinha plantado a metade de abacaxi, foi lá e começou a plantar laranja. Plantou toda a lavoura dele. Quando chegou o dia da colheita, ele começou a colher abacaxi. Laranja ele tinha plantado depois. Ele começou a colher abacaxi. Colheu abacaxi. E ele pensou com ele mesmo: mas como? Eu só planto laranja e estou colhendo abacaxi? Não entendo isso. Somos nós. Nós que compreendemos que a vida verdadeira é a vida espiritual, que as reencarnações são as colheitas daquilo que nós plantamos, nós aqui podemos plantar uma laranja hoje, fazer o bem, acariciar aquele que precisa, agasalhar aquele que está sem agasalho,
mas a gente ainda está colhendo o abacaxi amargo, azedo do passado. Vamos colher. Aquele que crê que vai vir a próxima safra, ele continua colhendo o abacaxi resignadamente, porque o dia que acabar a colheita do abacaxi, invariavelmente ele só vai colher laranja. Eu vou continuar só colhendo meu abacaxi em paz, firme de que a próxima colheita, o próximo plantio ainda está por vir. O dia que a minha próximo plantio, minha próxima colheita chegar, eu só vou colher laranja. Então a reencarnação, para o ser humano, é a maior bênção que Deus deixou. A reencarnação, unida ao livre-arbítrio, proporciona o ser, a evolução, a compreensão. Nós, a partir da compreensão que nós somos seres eternos, que estamos aqui de passagem, que o nosso corpo, ele muda, ele se perde. Quando a gente consegue ter esse raciocínio, esse concebimento, a gente passa a prestar menos atenção nas distrações materiais, mais atenção nas nossas heranças espirituais. O ser precisa compreender que a verdadeira vida é aquela que se consegue através da benevolência, da caridade, do amor ao próximo. E essa é a herança que se carrega entre vários corpos. A unicidade da vida, a crença da unicidade da vida, traz a desolação na humanidade. Muitos seres humanos se suicidam acreditando que minha alma não existe, minha alma não continua. Muitos seres humanos abandonam o próprio corpo, abandonam de fazer o bem porque não existe retorno. Enquanto a crença da reencarnação reforça os laços familiares. Nós sabemos que depois da nossa passagem, nós encontraremos pais, mães, avós, entes queridos, famílias espirituais de outras vidas que estão prontas a nos ajudar. A crença da reencarnação nos auxilia no estudo do que fazer, como fazer a vontade de Deus, como executar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, aquilo que Jesus Cristo nos deixou. A crença da reencarnação é um grande diferencial na vida do ser humano, porque nos abre um leque de opções de como seguir o caminho que Jesus Cristo deixou para nós. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Agradeço a todos pela oportunidade. Que Deus e Jesus estejam conosco hoje e sempre. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos encarnados, pela oportunidade de estarmos próximos aos nossos familiares, a nossa primeira e maior escola, a família, que nós possamos gravar em nossos corações tudo aquilo que Jesus Cristo nos deixou em suas palavras, em seus ensinamentos, compreender e conseguir praticar cada vez mais em nosso cotidiano o amor desapegado, a caridade, a benevolência, a paz e a harmonia no nosso cotidiano. Que nós possamos estender a mão mais vezes, que nós possamos nos perguntar: o que Jesus Cristo faria em meu lugar? Que nós possamos fazer o bem, compreender quem somos e para onde vamos. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus. Agradeço aos irmãos mentores e protetores pelo auxílio, pelo amparo, que possam ir em nossas residências, nos auxiliar, nos intuir, porque o nosso maior desejo
é fazer a tua vontade, ó Pai. Te agradeço mais uma vez pela sua imensa misericórdia. Que assim seja, graças a Deus.